Olá a todos, eu sou o Vitor Emídio e hoje eu vou apresentar meu seminário de Estatística aplicada às Ciências Ambientais. E o tema que escolhi para falar hoje é as análises de componentes principais. Eu vou me referir a essa análise sempre como PCA e vou usar as demais siglas sempre em inglês. Primeiro, porque eu acho que é um jeito mais confortável de falar do que a sigla em português, que é ACP. E segundo, porque a maior parte das informações que eu encontrei sobre esse tipo de análise está em inglês. Esse tema é muito abrangente, eu certamente não vou conseguir falar tudo sobre ele durante um único seminário. Então eu recomendo que, caso haja interesse, pesquisem sobre a análise com mais profundidade. Então, antes da gente começar a falar sobre a PCA em si, é importante a gente delimitar um grupo de análises estatísticas que não foram abordadas ainda durante a disciplina, que são as análises multivariadas. Essas análises são utilizadas quando existe mais de uma variável dependente no estudo, daí o nome. Este tipo de análise observa todas as variáveis de uma só vez, podendo ser mais eficiente quando existem múltiplos campos de dados. Dessa forma, a estatística multivariada é bastante útil para trabalhos de ecologia, geologia, análise de forma, que é o estudo da forma por meio de métodos quantitativos, e outros métodos. Como na análise univariada, que são as análises que a gente fez até então na disciplina, eles têm diversos tipos, como por exemplo a MANOVA, que é uma ANOVA multivariada, tem regressões múltiplas, que são mais ou menos como as regressões, só que também funcionam para várias variáveis. Tem as PCAs, que nós vamos ver em mais detalhe nesse seminário, e as análises discriminantes lineares, que permitem a gente distinguir grupos de observações e categorizar novas observações. Nessa apresentação eu vou falar mais sobre a PCA, porque ela é muito importante na ecologia e na morfometria, que são duas áreas que me interessam bastante. Então, finalmente, vamos falar sobre a PCA em si. Primeiro, é importante a gente destacar os usos da PCA. Em geral, a PCA é usada como uma forma de análise exploratória, ou seja, permite que você visualize a variação dos seus dados, e também é usada também como maneira de reduzir a dimensionalidade dos dados. Ou seja, se você tem N observações, você passa a ter uma quantidade muito menor de variáveis para trabalhar, e você pode mexer apenas com os valores das componentes principais, das PCs. Isso deve ao fato que a PCA gera um novo gráfico de dispersão que cria eixos que maximizam a variação dos dados. Mais detalhes sobre isso em breve. Além disso, a PCA é uma forma de avaliar a estrutura dos dados e observar relações entre os dados de um único conjunto, ou seja, não pressupõe variáveis preditoras e leva em conta apenas as variáveis medidas. Com isso, é possível analisar quais variáveis são mais importantes para determinar como os dados se agrupam entre si. Também é importante ressaltar que a PCA tem diversos outros nomes e que esses nomes variam de acordo com a área. São vários nomes mesmo e não cabe aqui ficar falando todos. De maneira simplificada, a PCA é um método que, partindo de um conjunto de dados que tem n dimensões, ou seja, n variáveis, cada variável é uma dimensão, encontra os eixos desses dados em que existe mais variação. Ele faz isso da seguinte forma. Primeiro, subtrai todas as variações pela média, que aí você centraliza os dados na origem. Depois, identifica-se o eixo da distribuição dos dados em que existe maior variação. Em seguida, define-se os eixos subsequentes. O segundo eixo é o eixo que, sendo ortogonal ao primeiro eixo, contém o máximo de variação. O terceiro eixo é um eixo que, sendo ortogonal aos dois primeiros eixos, contém o máximo de variação e assim por diante, em n dimensões. É muito complicado a gente descrever essa operação apenas em palavras, Então vamos ver aqui um exemplo visual com apenas duas dimensões. Isso é apenas duas variáveis. Eu fiz essas imagens todas no Excel. Elas não são perfeitas porque a matemática que eu fiz no último passo, nós vamos ver, ela não corresponde certinho com a PCA, mas isso é só uma ilustração que é para a gente entender mais ou menos o que acontece. Logo mais na parte prática do seminário nós vamos ver aqui um pouco como que o resultado da PCA de fato se comporta. Então, eu criei esse conjunto de dados aqui, acho que tem 350 observações que eu criei falsas, e elas têm uma correlação. A gente consegue ver aqui que tem uma correlação positiva aí, Quando o eixo X aumenta, o eixo Y aumenta também, só que, claro, não é certinho porque são dados biológicos, Então, existe uma variação ali. A PCA, primeiro, ela vai centralizar os dados, ou seja, vai retirar a média dos dois, para colocar tudo em volta do zero. E logo em seguida vai gerar o primeiro eixo de variação, o componente principal 1, PC1, na sigla em inglês. Esse eixo de variação é justamente o eixo em que existe a maior variação dos dados.
Ou seja, é como se fosse o eixo da regressão aqui, entre aspas. E aí, feito isso, ele vai fazer uma série de correções e calcular o segundo eixo, que vai ser um eixo ortogonal, ou seja, vai estar logo aqui no 90 graus. E que vai ser o eixo que contém a maior variação após o primeiro eixo, sendo, claro, ortogonal a ele, ou seja, fazendo um ângulo reto com ele. O número de componentes principais é igual ou ao número de variáveis ou ao número de observações, o que for menor, né? Como que a gente tem muito menos variáveis que observação, a gente tem mais de 300 observações e apenas 2 variáveis, a gente tem apenas 2 componentes principais. Mas pode ser o contrário também. Normalmente, isso não faz muita diferença, porque a partir de um certo ponto, os componentes principais deixam de ser significativos, estatisticamente. Então, agora, para fazer uma explicação mais aprofundada da PCA, eu vou mostrar na prática como é que ela é feita, como é que ela é registrada. E isso tudo eu vou fazer no PEST, apesar de existirem diversas outras ferramentas estatísticas que podem fazer isso, né? O MATLAB faz PCAs, o R faz PCAs, o SAS faz PCAs e assim por diante, né? E, inclusive, softwares específicos de áreas específicas, como é o caso do Morpho.j, do PEST e do ArcGIS, também fazem esse tipo de análise. Então, é uma análise que é muito comum em tudo quanto é tipo de software. Contudo, como eu falei, nessa aula nós vamos usar o PEST. Então, para a parte prática, eu separei aqui uns dados fictícios que eu gerei no Excel, que são dados de medidas de crânios de roedores, né? Que eu tenho 2 espécies de roedor e cada um dos exemplares, que foram 400 que eu gerei, tem 20 medidas diferentes que foram tiradas. Então, para poder rodar a análise, nós vamos selecionar isso aqui tudo. É importante que as espécies estejam em grupo, porque nós vamos usar ela para agrupar os dados, apesar de que isso não faz diferença nenhuma na análise em si. Aí nós vamos em Multivariate, Principal Components, PCA, e vai rodar a análise. E aí ele vai abrir a janelinha, igual ele faz para tudo. A primeira parte que ele abre vai ser esse sumário, esse resumo aqui. E esse resumo vai ter o quê? Ele vai ter o eigenvalue e a porcentagem de variância de cada um dos componentes principais. O eigenvalue, ele é um valor que está associado ao eixo. Ele representa simplesmente o tamanho relativo do eixo, mais ou menos. E a porcentagem de variação é o quanto da variação dos seus dados é explicada por aquele eixo. Então aqui nós temos no primeiro componente, no PC1, nós temos 45% da variação sendo explicada por ele sozinho. No componente 2, nós temos 11, aí depois 9, 8, 7 e assim por diante. Como eu mencionei, a variação vai ser sempre menor quanto maior for o número do seu componente. E a porcentagem da variação nada mais é do que o eigenvalue de cada um dos componentes dividido pela soma de todos os eigenvalues ao todo. Como eu falei, esse eigenvalue ele é um parâmetro que é calculado durante a estatística. Em seguida, uma coisa que a gente precisa olhar aqui, né, é o scriptplot. O scriptplot nada mais é do que uma representação gráfica do que a gente viu no sumário. A gente tem os componentes aqui, cada um dos componentes tem uma porcentagem de variação explicada por ele. Então, o primeiro componente, como a gente viu, tem um pouco mais de 45% de variação explicada, o segundo tem cerca de 11%, depois o terceiro tem 10% e assim por diante. O PEST ele tem essa ferramenta aqui que é o Broken Stick. O Broken Stick nada mais é do que uma ferramenta que te permite saber quais os componentes são significativos ou não. Por causa da estrutura dos dados, da maneira como eu gerei eles, apenas o primeiro componente ficou muito significativo, parece que o quarto ali deu uma significância, ficou próximo de ser significante, né? Mas para poder, só por questão de visualização, eu vou levar em conta como se o segundo componente também fosse significativo. Uma outra parte importante aqui é as loadings. As loadings nada mais são do que uma maneira de visualizar em cada componente
qual que é a importância relativa de cada uma das variáveis. Então, aqui a gente tem nossas 20 variáveis aqui e os nossos 20 componentes. Como eu mencionei, tem uma componente para cada uma das variáveis. Aliás, são 19 variáveis, perdão. A gente consegue ver que o comprimento total do crânio ele é responsável por uma variação grande aqui no componente principal 1, só que uma variação bastante pequena no componente principal 2. Nós vamos ver isso logo mais, como é que isso é representado graficamente. Por outro lado, no componente principal 2, a gente tem aqui um valor muito alto de loading para essa medida aqui, que é a largura entre os côndilos occipitais. É um valor de quase 1, ou seja, bastante alto. Em comparação, é bem pequeno no componente principal 1. O que significa que no componente principal 1, pouco da variação é explicado pela largura desses côndilos occipitais. Isso, se você quiser ver de uma maneira gráfica, né, você pode entrar nesse loading plot. Ele nada mais é do que a mesma coisa representada graficamente. Né? Então, a gente tem aqui o componente principal 1, dá para mudar os componentes todos aqui. E a gente consegue ver aqui graficamente, né, o comprimento total do crânio, que ó, tem um valor alto. Aí tem um valor intermediário aqui nessa outra medida que é a largura interorbital, se eu não me engano. Que é uma medida assim, da distância entre os olhos. E aí essa medida aqui, que é o diastema, por exemplo, tem um valor que ele é relevante, só que para o outro lado. Ou seja, quanto maior o tamanho do diastema, maior vai ser, assim, mais negativo vai ser o valor no eixo do componente principal 1. A gente vai ver isso logo mais. Isso daqui é o valor de cada um dos indivíduos no gráfico, né, para cada uma das componentes principais. E as componentes principais elas estão todas aqui, né? Então, por exemplo, se você fizesse um gráfico que tem a componente principal 1 e a componente principal 2 plotadas, né, isso no plano cartesiano, né, sua observação número 1, seu exemplar 1, estaria na posição menos 2,55 e menos 0,99. Se o PC1 fosse o x e o PC2 fosse o y, como é o comum de acontecer. Tá, mas e aí? Como é que ficam os dados na visualização? Aqui eu devia ter colorido os dados, mas aqui a gente consegue ver as duas espécies e elas estão espalhadas por esse gráfico, né? Para a gente poder ver aqui, ó, e também o eixo x, igual eu falei aqui, por definição, ele vem como, por padrão, ele vem como PC1 e o eixo y vem como PC2, mas dá para trocar. Então, por exemplo, dá para vir aqui, ó. Aqui é legal, varia bem as coisas, separa bem, e assim por diante. É uma coisa que é legal, é usar esse convex rows aqui, que ele vai basicamente agrupar, mostrar onde o grupo começa e termina, né? É bom para uma questão de visualização. E se você quiser saber quem é quem, né? Aqui é fácil porque só tem dois, mas se você quiser saber quem é quem, aqui você pode saber que esse grupinho da direita é a espécie Acodon curso e o grupinho da esquerda é a espécie Acodon montensis. É uma coisa aqui, ó. E a quantidade de interseção nessa área aqui é basicamente o quanto que existe de sobreposição, no caso morfológico aqui, entre as duas categorias, né? As categorias sendo o Acodon curso e a Acodon montensis, né? As duas espécies. Só que a categoria ela não faz diferença para análise. Tipo assim, ela é só uma questão de visualização mesmo, porque se não tivesse categoria nenhuma, o resultado ia ser exatamente o mesmo. E para finalizar, aqui igual eu falei, né, a gente tem aqui as loadings, né, de cada uma das medidas, de cada uma das variáveis por PC. E aqui eu vou pegar o exemplo do comprimento total do crânio, igual eu falei, e da largura entre os côndilos occipitais. Se a gente entrar no PC1 e PC2, e clicar aqui em biplot, dá para ver, vou até aumentar aqui, dá para ver, ó o comprimento total do crânio, que é o CTC. Ele tem um valor grande, né, ou seja, ele influencia muito no PC1, só que o valor dele no PC2, ou seja, o valor de y desse vetor aqui, é bem pequeno, ou seja, influencia pouco na maneira em que os pontos se organizam ao longo do eixo
y, né, do componente 2. Então, se você tivesse dois bichos que fossem exatamente iguais a todas as medidas, tirando o comprimento do crânio, eles iam variar praticamente, eles iam diferir a posição deles praticamente apenas aqui ao longo desse eixo. Né? Apenas ao longo desse eixo do componente 1. É claro que na prática eles iam diferir também, óbvio, em outras medidas, né? Mas a diferença não ia ser lá tão grande. E aqui a gente vê que existe uma variação grande aqui na largura entre os contínuos occipitais, né? Que essa medida ela causa uma grande variação nesse eixo, mas ela não causa uma variação muito grande no eixo da componente 1. Que significa que ela é uma coisa, é um fator que separa muitos indivíduos nesse segundo componente de variação, né? Mas não separa muito no primeiro. Ou seja, ele é responsável por uma variação que é representativa, mas nem tanto. E uma coisa que eu esqueci de falar, na verdade, é que lá atrás eu tinha falado que a PCA ela pode servir para reduzir o número de variáveis. Isso por quê? Porque você com poucas componentes principais já pode ter uma quantidade grande de variação. Né? Por exemplo, se eu não me engano, aqui nas 7 primeiras você já consegue mais de 80% da variação nesse exemplo nosso aqui. Mas é comum, se a gente pega dados reais, é bastante comum os 2 ou 3 ou 4 primeiros componentes já terem valores bastante grandes de variação, né? Chegando em 90% a 95%. Então, com 4 valores, você consegue resumir todo um corpo de informações que senão seriam 19 valores que você teria que comparar. Né? Isso torna várias análises estatísticas mais simples, isso permite modelar melhor, permite modelar de maneira mais simples, mais eficiente os dados da natureza. É claro que vai ser uma modelagem, não vai ser uma coisa perfeita, mas facilita o trabalho, né? E facilita também a visualização dos dados, né? Porque é muito mais fácil se olhar para isso daqui do que olhar para combinação de 19, 2x2, gráfico de dispersão, né? Isso aqui é muito mais agradável de olhar, porque já representa todas as variações, né? Normalmente o que as pessoas fazem na hora de representar isso em artigos é que elas mantêm o componente 1 sempre no eixo X, né? No eixo horizontal, e variam apenas o eixo Y, quando for o caso. Isso permite manter sempre uma proporção grande da variação no seu gráfico, né? Porque o componente 1 sempre é responsável pela maior parte da variação. Uma coisa que eu não havia mencionado é que para montar esses gráficos que eu estou usando aqui, eu usei os valores crus. Mas é muito comum as pessoas usarem os valores ou logaritmizados, né? E isso porque primeiro normaliza a amostra e segundo porque diminui o efeito da diferença de tamanho, né, da diferença de ordem de tamanho no resultado final. Olha só, até melhorou o resultado para a gente aqui. Eu acho. Melhorou o resultado para a gente aqui. E o que eu quero dizer com isso? Olha só, você tem um tamanho aqui do comprimento total do crânio que é de 28, 29, até chega a 30, 32 aqui. Em compensação, você tem medidas que são muito pequenas, né? Tipo a série molar superior, que não passa de 2, 3. E essa diferença de tamanho, ela pode gerar um efeito na análise da PCA. Eu, particularmente, quando eu estudei, eu cheguei à conclusão que não é adequado usar esse logaritmo, no caso da PCA, e parece que o jeito mais correto de se fazer a PCA é você padronizar todos os dados, né? Você basicamente faz que todos os dados sejam representados em função da média do desvio padrão de cada uma das variáveis. E aí, você procedendo dessa maneira, você tem dados que eles vão necessariamente ter uma ordem de grandeza mais ou menos similar, se todas as variáveis forem mais ou menos ali perto da distribuição normal, né? Porque vai ficar tudo ali perto de entre menos 2 e 2, né? Vai ter poucas coisas passando disso aí e vai ficar mais fácil de comparar. O PEST, eu não sei se ele faz isso,
Eu sei que o R, por padrão, não faz isso. Se você quiser que isso seja feito no R, você tem que mandar ele fazer explicitamente. E com isso, aparentemente, tem muitos trabalhos que não fazem isso, né? O que fez com que essa padronização dos dados se tornasse uma coisa que não é tão discutida assim. Apesar de que é muito importante porque os dados eles são de ordens de grandeza muito diferentes, né? Então a parte prática era isso. Eu queria finalizar agradecendo a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, pedindo perdão pelo vídeo meio longo, né? Mas é um tema muito interessante, um tema muito rico, cheio de coisas para ser discutida. Nesse vídeo mesmo eu não consegui falar de tudo que eu gostaria de ter dito. Eu espero que vocês tenham gostado, estou disponível para quaisquer dúvidas.